noite nós começamos lendo o capítulo 7 do livro dos Atos. Não lemos a parte do início. Estevão dando uma defesa, que foi levado para Sinédrio. Eu quero iniciar lendo aliás, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Porque nós estamos, semana passada, vimos um inimigo do Senhor Jesus Cristo, o homem por nome de Saulo. E em capítulo 7, nós lemos acerca da morte de Estevão, instigado, eu creio, por esse homem, inimigo de Jesus Cristo. Então nós vamos iniciar lendo o capítulo 9, começando com o versículo 1. Diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns desse caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas
cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Imediatamente recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Pai, mais uma vez estamos aqui na tua casa. Mais uma vez estamos com tua palavra aberta. Pai, nos dirigir, olhando para a tua palavra, lendo, esteja comigo, explicando tua palavra, Pai, para que podemos te conhecer melhor, conhecer mais como tu és maravilhoso. E também, Pai, conhecer melhor tua palavra, os eventos na tua palavra, acerca das vidas de seguidores teus, como Paulo mais tarde, e como Ananias, como Estevão. Pai, esteja com nossos irmãos que não estão aqui hoje à noite. Obrigado por cada um, que eles podem ficar assistindo logo o culto hoje à noite. No nome de Cristo Jesus, nós te louvamos. Amém. Então, semana passada, vendo essa pessoa por nome Saulo, vimos que ele era um inimigo declarado. Né? E lemos Atos 7, versículos 54 a 60, e como hoje à noite também. Mas antes da sua conversão, Saulo era mesmo inimigo do Senhor Jesus Cristo. Vimos, para conhecer Saulo, vimos sua pessoa, quem era ele. Né? Vimos em primeiro lugar seu nome. E nós encontramos ele pela primeira vez aqui em Atos capítulo 7, versículo 58. E alguém lembra o sentido do nome? Alguém lembra? Pedido ou desejado. Interessante esse nome. Vimos seu nome, vimos que a sua cidadania, ele era judeu romano. Seu pai era judeu romano. A sua família. Saulo nasceu na cidade de Tarso, da Cilícia, da Ásia Menor. E essa cidade era uma cidade da província marítima no sudeste de Ásia Menor. E qualquer pessoa que nascia naquela cidade era considerado cidadão romano. Vimos também que ele era um fariseu. Ele foi fariseu, filho de fariseu, provavelmente era neto de fariseu. Fariseu praticamente de nascimento. Ele era também fariseu por crença. E vamos ver seu zelo. Como lemos em Atos 7, 58, e também capítulo 8, versículo 1, e também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Seu zelo. Ele declarou-se inimigo do Senhor Jesus e dos seus seguidores. Ele estava demonstrando aquele zelo de Deus, mas não com entendimento. Esse zelo que ele mesmo, anos mais tarde, escreveu aos crentes em Roma, em Romanos capítulo 1, versículos 1 a 3. Irmãos, Romanos 10, versículos 1 a 3. Irmãos, ele fala, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é
para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Naquele tempo, ameaças e mortes chegou a ser a sua respiração normal. Estava respirando, inalando, exalando a morte contra os discípulos do Senhor Jesus Cristo. E vimos que ele era então um inimigo não somente declarado, mas um inimigo devastador. Saulo demonstrou que era um lutador zeloso, zeloso das tradições dos homens, igual a dos seus colegas fariseus. Ele estava travado num combate para defender não a Bíblia, mas defender as próprias tradições dos homens, assim lutando contra Deus e das próprias leis de Deus. Então, em Gálatas capítulo 1, versículo 14, ele conta algo sobre isso. Capítulo 1, Gálatas, versículo 14. Ele diz acerca da sua vida passada, anos depois, né? Ele fala, Gálatas 1,14: E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ego ter tradições? Não. Nós temos tradições, mas para nós deve ser tradições bíblicas. Né? A paixão de Saulo, o zelo o motivava, mas o que é que alimentava esse zelo? Foi uma obstinação de não crer na própria palavra de Deus, optando crer e defender as tradições dos homens. Semana que vem nós vamos ver algumas dessas tradições e como as tradições, com as tradições dos homens, podia até quebrar a lei de Deus. Quebrar com permissão. Lembra do que aprendemos de Estevão e da sinagoga que ele visitava? Lembra semana passada nós lemos acerca de uma sinagoga em Jerusalém onde ele visitava, frequentava. Podemos ir para Atos capítulo 6. Atos capítulo 6 para ver isso. Parece que lá ele visitava muitas vezes, tentando convencê-los, pessoas que frequentavam regularmente aquela sinagoga, tentava convencê-los que Jesus era mesmo o Cristo, quer dizer, o ungido de Deus. Então vamos ler versículos 9 a 12. Atos 6, versículos 9 a 12. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputaram com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra ele,
o arrebataram e o levaram ao conselho. Levaram ao qual conselho? Qual conselho é esse? O Sinédrio. O conselho feito de 70 homens, os líderes mais elevados do povo. A maioria eram rabinos, muitos também eram sacerdotes, alguns levitas. E qual era a acusação contra Estevão? Apresentaram, versículos 13 a 15, apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes de Moisés que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Bom, se pudéssemos continuar lendo todo o capítulo 7, sua defesa. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que nessa acusação eles estavam falando coisas erradas. Eles estavam distorcendo as próprias palavras de Jesus. Guardando aqui, vamos para João capítulo 2, o Evangelho de João capítulo 2. Aqui em capítulo 2, Jesus tem chegado a Jerusalém, está aproximando a festa de Páscoa, Pesach. Primeira festa mencionada na vida de Cristo sendo homem. E os judeus lá que ouviram o que ele tinha feito, né? Tinha pessoas que estavam fazendo vendas no templo e vendendo bois, ovelhas, pombas, e também os cambistas estavam lá participando. Então ele fez um açoite de cordões e lançou todos fora do templo, porque o templo não é lugar para vendas, lugar de adoração. E essas pessoas, na realidade, se tomou a autoridade para examinar qualquer animal que entrava no templo para ser usado em sacrifício. E muitos desses animais que foram trazidos não foram aceitos por qualquer invenção. Então fez uma troca. Olha, perdão, mas infelizmente esse animal não serve. Tem fazendo alguma coisa para causar dano, ou achando qualquer coisa, esse animal não serve. Mas eu sei que você veio aqui para fazer seu sacrifício, tem guardado na sua pena. Mas sabe, por acaso, nós temos outro animal aqui. E por um pouco valor, você pode fazer a troca e ainda pode fazer seu sacrifício. Foi coisas assim que estavam acontecendo. Tudo com a aprovação dos sacerdotes e também dos fariseus.
os líderes todos religiosos. Mas eles estavam distorcendo as palavras de Jesus. Em versículo 17, depois que ele mandou todas essas pessoas sair do templo, versículo 17 diz: e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo de tua casa, da tua casa, me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Você não tem autoridade para isso? O que fez? Jesus respondeu e disse: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. O que está dizendo aqui? Quem vai destruir o templo? Os líderes. Ou alguém. Jesus não disse: eu vou destruir esse templo. Eu destruo. Mas a coisa é que Jesus estava falando do seu próprio corpo e não do templo. O seu próprio corpo foi destruído na cruz. A coisa é que o Espírito Santo estava trabalhando fortemente na mente e no coração de Saulo durante todo esse tempo. E ele, como um boi obstinado, não quis nem ouvir, ver e crer. O que nos lembra da escola dominical hoje de manhã? Como um boi obstinado, não quis nem ouvir, nem ver e crer. Parece como ao contrário, né? Em contraste com os desejos da carne. Cuidado. Concupiscência dos olhos. E concupiscência dos olhos, né? Enfrentado com a verdade, nem quis ouvir, nem ver, nem ler e crer. Em Atos capítulo 9, nós lemos o início do culto e lá podemos ver como o Espírito Santo estava trabalhando, agindo no íntimo do coração de Saulo, tentando convencê-lo do seu erro de ignorar as verdades acerca do próprio Messias. Então, nós vamos ler mais uma vez versículos 1 a 5 para ficar bem relembrado dessa parte. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, os crentes em Cristo, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Uma coisa interessante, os judeus naquele tempo eram uma nação especial. Roma dava para esse povo direitos que as outras nações não tinham. E por isso, e esses direitos estavam nas mãos dos religiosos, dos líderes. Então, Saulo
podia ir para o sumo sacerdote, pedir cartas sem nome posto, mas talvez houve algumas cartas com nomes inclusos de pessoas conhecidas lá em Damasco, mas provavelmente estava em branco para encontrando qualquer pessoa que não tinha ouvido, que estava liderando, ele podia só inserir seu nome já, toda a autoridade. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, se conduzisse presos a Jerusalém. O Senhor Jesus estava trabalhando fortemente no coração de Saulo, mas ele era obstinado. Ele não quis ouvir. E o mais que ouvia acerca de Cristo, o pior que ficava. E nós lemos aqui, indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, versículo 3, desculpe, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. O que está dizendo aqui? O que está em vista é um boi obstinado, que não quer puxar a carroça, o carro de boi, com sua carga pesada. Ele não quer participar com seu peso, promover e avançar a obra designada. E o carroceiro, com sua aguilhão, tentando estimular o animal com seu instrumento. Vocês têm visto já um aguilhão? Não? É um instrumento muito interessante. É uma vara comprida. Esse é um aguilhão. Esse tem um ponto pequenininho. Toca no ponto. Eu não vou fazer aquilo com ele. Pode ser mais comprido do que essa. E de vez em quando tem outros formatos. Mas sempre tem uma ponta. Uma ponta. Muitas vezes maior do que essa. E essa, por acaso, tem outros anéis para fazer barulho. Porque esse é para relembrar o boi obstinado, ele só fazendo barulho, ó, no orelha dele, anda, vamos, anda, vamos. O homem vai picar o animal. Eu tenho uma coleção. Infelizmente levei todos menos esse para os Estados Unidos. Eu tenho uma coleção de 6, 7, 8 que eu tenho colecionado no decorrer dos anos aqui no Brasil. Então não tenho só essa para mostrar. Mas alguns têm uma ponta quase afiada.
Agora, o carroceiro sempre anda em frente ou por trás desses animais? Por trás. Agora, onde que ele vai tentar picar esse animal? Me diga. No traseiro dele. Hã? No traseiro dele. No traseiro. Mas onde no traseiro? Às vezes no calcanhar. Ah, boa. Tem muita gente que acha na parte... É que eu já vi no traseiro. Mas isso não é boa. Por quê? Se picar muito, logo vai causar o quê? Sangrar. Sangrar. E o sangue chama o quê? Moscas. E os moscos vão ajudar a desenvolver o quê? Bichos e viroses e doenças. E o animal não pode puxar. Então, qual é a jarrete de um animal? É a parte da perna oposta do joelho. Aqui por trás. Aqui está duro para andar em qualquer terreno. Mas aqui tem um lugar que Deus criou. E esse lugar aguenta picadas. E não, por causa do formato, não vai sangrar facilmente. Mas pode, com uma picada, causar um dor, mas não é só temporário, uns segundos. Mas um dor para fazer o animal e fazer mais um passo para frente. O boi obstinado faz o quê? Ele não quer sentir isso, então ele vai dar coices para trás. Porque o animal não chuta para frente, sempre chuta para trás, recalcitando, dando coice para trás contra o aguilhão. E o Senhor Jesus disse para Saulo: duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Porque como o carroceiro está tentando incentivar o animal a andar e puxar sua parte, espiritualmente o Espírito Santo estava fazendo a mesma coisa com Saulo. E Saulo era obstinado. E obstinado por, com certeza, alguns meses. Talvez 1 ano, 2, não sei quanto tempo que o Espírito Santo estava, talvez já, quando estava estudando sobre as pernas de, pelo professor Gamaliel. Espiritualmente, Saulo, por um longo período, estava recebendo as picadas do Espírito Santo. Mas em vez de obedecer, estava como o boi obstinado e dava recalcitradas, dava coices contra as picadas, os aguilhões do Espírito Santo. Cada vez ficou mais difícil resistir. Por quê? Porque doía. Como dói para o animal, logo o animal, depois de 1, 2, 3 no máximo, ele aprende a puxar sua parte, fazer a obra que deve fazer. Mas Saulo não estava. Finalmente, ele não aguentou mais, desistiu da sua obstinação. Nós lemos aqui que ele estava indo para a cidade, sabendo que ele estava lutando contra Deus.
Com certeza ele tinha visto as profecias que falam claramente de Cristo, já cumpridos. Salmo 22, já cumpridos. Isaías 53, ou muitas outras profecias messiânicas acerca da vida e a morte de Cristo. E indo para Damasco, Jesus encontra. E Paulo conta da sua própria experiência no ver Jesus falar com ele. Podemos ir para Atos 26. Vamos lá. Atos capítulo 26. Vamos ler versículos. Começando com versículo 8. Ele está dando seu testemunho perante o rei da Agripa. Versículo 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Contra o nome de Jesus, praticar muitos atos. Obstinado. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Será que ele foi para Alexandria? Lembra a sinagoga onde ele frequentava? Os libertinos. Quem mais? Vamos lá. Versículo 9, capítulo 6. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Estevão frequentava aquela sinagoga. Quem mais, com certeza, frequentava aquela sinagoga? Saulo era de qual cidade? O país? Cilícia, da cidade de Tarso. Agora ele está em Jerusalém e nessa sinagoga, é uma sinagoga feita provavelmente um dos maiores daquele tempo, feito de pessoas de vários países, uma poliglota, vamos dizer, de pessoas. Estevão visitava procurando convencê-los que Jesus é o próprio Messias. E eles, obstinados, cara, não querendo ouvir. De tão obstinado que quando eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, versículo 10, o que eles planejavam? Ok.
matá-lo. Matá-lo. Então, hesitaram um pouco, os anciãos, escribas, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E logo nós sabemos, depois da sua defesa, ainda obstinados, foi apedrejado. Eu duvido que Paulo, ou eu devo dizer Saulo, era o rabino, o líder da sinagoga. Mas muito importante, por causa do seu treinamento e com certeza ele participava nesses debates. Perdia. Perdia porque o Espírito Santo estava trabalhando com ele e ele cada vez dando mais um coisa. Não, não, não. Então, chegando em capítulo 9, indo para Damasco, o Espírito Santo, com certeza, trabalhando pesadamente na mente dele, e ele insiste, não, eu vou para Damasco, vou fazer como eu entendo, como pretendo, encontra Jesus. Encontra Jesus. Em vez de ser um inimigo declarado, vamos ver que ele se torna um pregador desafiado. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Me diga uma coisa, você acha que ele sabia quem estava falando com ele? Eu creio que sim. Mas na sua obstinação, ele precisava ouvir a pessoa dizer quem era. Mas ele disse: quem é Senhor? Usou a palavra Senhor. Interessante. Era Deus. Ele sabia que estava lutando contra Deus. E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Tudo é para te recalcitrar contra os aguilhões. Vamos ler mais. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, ele está desistindo agora. Ele está: queres que eu faça? Desisto, eu estou pronto. E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Foi Jesus mesmo que falou com Saulo naquele dia. Paulo conta da sua própria experiência em ouvir Jesus falar com ele, em capítulo 26, que, se me lembro, começamos a ler e não li, né? Não li. Atos 26, vamos voltar lá de novo. Versículos 12. Lembra, eu comecei lendo versículo 9. Chegamos ao versículo 11, onde parei. Enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os perseguiu. Ele foi para várias cidades fora da terra de Israel. Líbano, para Egito. Não sei todos os lugares onde ele foi, mas ele diz:
até nas cidades estranhas, onde que tinha colônia de judeus, ele foi. Sobre o que? Versículo 12. Indo então a Damasco com poder e comissão dos principais sacerdotes, ele tinha todo o direito. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do céu, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro te é recalcitrar contra os aguilhões, entendemos, do Espírito Santo. E dizia: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Foi o Senhor mesmo, o Senhor Jesus mesmo, que o desafiou a pregar quando ele aceitou Cristo no caminho para Damasco. Ele foi obediente. Versículos voltando para Atos 9. No versículo 20, nós notamos que deixou para trás sua vida antiga obstinada. Pregou logo na cidade de Damasco e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos. E diziam: não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam esse nome? E para isso veio aqui para levar presos os principais sacerdotes. Aos principais sacerdotes, Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Agora, eu tenho uma pergunta. Vocês lembram qual o sentido do nome Saulo? Desejado. Desejado. Deus estava desejando que Saulo seguiu. E por isso, Deus quer usar esse homem. E lembra o que falou para Ananias? Em versículo 15. E disse-lhe, porém, o Senhor para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, desejado, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, hoje, encontramos um pregador desafiado. Semana que vem, veremos Saulo. Eu vou usar ele como fariseu típico para demonstrar um zelo não com entendimento. Agora, nós pegamos essa frase de Romanos capítulo 10. Vamos lá e vamos terminar com esses versículos. Capítulo 10, versículos 1 a 4. Romanos capítulo 10, versículos 1 a 4. E nós lemos: irmãos, o bom desejo do meu coração
E a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Ele está falando sobre a sua própria vida anterior. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, quer dizer, o goal, o alvo da lei é Cristo, para a justiça que toma. Então, vamos terminar aqui, continuando assim. Pai, mais uma vez te louvamos pelo privilégio de olhar na tua palavra. Pai, faz que nós todos meditem na tua palavra, para que podemos aprender ainda mais. E Pai, que nós não sejamos como o boi obstinado quando tu está falando a nós. Pedimos isso no nome de Cristo Jesus.